Episódio 9. Sexo na TV. Muito antes dos podcasts, das trends ou threads virais, lá atrás, antes de qualquer influencer botar a cara no story para explicar o que é consentimento, já tinha gente fazendo isso no rádio, na TV e em livros lidos às escondidas. A gente pode até achar que falar de sexo na mídia é coisa recente, mas teve gente que precisou abrir caminho no grito quando ainda era tudo mato. Lá no comecinho do século XX, em 1918, no Reino Unido, Marie Stopes, uma cientista brilhante, a mais jovem do país a receber o título de Doctor of Science, mais que um PhD, aos 25 anos causou alvoroço ao lançar um livro chamado Married Love. Nele, a Marie dizia que mulher também tinha direito a sentir prazer no casamento. Foi um escândalo, mas o livro vendeu feito água. Alcançou até 6 edições em apenas 2 semanas e se tornou um marco na cultura do sexo, citado como um dos 25 livros mais influentes entre 1885 e 1935 nos Estados Unidos, assim como a Teoria da Relatividade do Einstein e o Capital de Marx. Married Love espalhou ideias sobre planejamento familiar, prazer feminino e igualdade conjugal. Mudou a vida de milhões de mulheres e homens. Foi tão marcante que se tornou pauta de diversos programas e debates na TV aberta britânica, em talk shows e até como inspiração para uma novela. Começava aí o tanto que ainda tinha por vir. Dali umas décadas, nos Estados Unidos, um professor de biologia chamado Alfred Kinsey começou a fazer perguntas que ninguém ousava fazer. Afinal, com quem as pessoas transavam? Como? Quando? Com que frequência? Em que elas realmente sentiam prazer ao fazer sexo? O resultado foram 2 relatórios científicos que, na prática, mostraram ao mundo que todo mundo fazia na cama muito mais do que se dizia até então, inclusive com gente do mesmo sexo. E aquilo que era considerado norma, no fundo, mostrou-se apenas uma ficção bem conveniente. Aí veio o Dr. David Heuben, um clínico com pinta de tiozão californiano, que nos anos 60 e 70 ficou famoso por escrever o livro Tudo o que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Um best-seller global que teve um papel importante. O sexo começou a virar assunto de sofá, não só de consultório. Mas foi só em 1980 que o microfone realmente mudou de lado. Em Nova York, uma senhorinha sobrevivente do Holocausto, de sotaque alemão marcante e voz aguda, começou a atender ligações ao vivo na rádio pública da cidade. Doutora Ruth Westheimer respondia as perguntas mais íntimas na lata, com didática e uma pitada de humor. Virou um fenômeno e ensinou para uma geração inteira que falar de sexo não precisava ser nem vergonha e nem piada. E no Canadá, a enfermeira Sue Johansson, aos quase 70 anos, começou a fazer o mesmo. Seu programa respondia telefonemas e dúvidas com uma honestidade brutal, do tipo, qual o melhor lubrificante para o sexo anal? Ao que ela respondia sorrindo, como quem ensina a fazer um arroz. Enquanto isso, no Brasil dos anos 80, uma sexóloga chamada Marta Suplicy aparecia nas manhãs da TV Globo para uma média de 2 milhões de telespectadores todo dia, especialmente mulheres entre 29 e 45 anos, dizendo palavras como orgasmo, vulva e menstruação, como se nada fosse. Era o quadro Comportamento Sexual no programa TV Mulher. A produção recebia cartas das telespectadoras com dúvidas, críticas e relatos pessoais. Ao longo dos anos, Marta juntou um arquivo de mais de 3.000 delas. O quadro chegou a ser multado por vincular fatos impróprios para o horário e foi alvo de protestos de grupos conservadores, como as Senhoras de Santana, que acamparam em frente à TV Globo para tirá-lo do ar. Não conseguiram. Essa cronologia é importante porque mostra que falar de sexo em voz alta nunca foi só sobre informação, mas sim, e até agora, sobre desafiar censuras, romper tabus e abrir espaço para o direito de ser e existir. Espaço esse que ainda se faz muito necessário. Pela primeira vez em anos, hoje, o número de países que criminalizam a homossexualidade aumentou.
Num mundo de retrocessos, onde o desejo ainda é tratado como ameaça e o corpo como campo de batalha, a gente precisa lembrar das vozes que abriram caminho e seguir ecoando. Nosso papo da vez é entre gente que também ocupou e segue ocupando esse espaço. Uma espécie de mesa redonda afetiva entre quem fez dos veículos de telecomunicação um espaço para a sexualidade ser discutida com franqueza, responsabilidade, autonomia e bom humor, é claro. Eu, que conduzi por quase uma década na emissora que chega a atingir mais de 100 milhões de brasileiros todo dia, o programa Amor e Sexo, subindo no palco para dançar e mirar o holofote sobre assuntos cabeludos, recebo aqui hoje para um bom papo Jairo Bauer, médico e educador que há mais de 30 anos ajuda a formar gerações mais conscientes e menos culpadas. Primeiro, na Folha Teen, para adolescentes questionadores de sexo, drogas e sentimentos. E mais tarde, também na MTV e até hoje nas redes sociais e no rádio. Laura Miller, sexóloga e psicóloga, que por 15 anos manteve um quadro no Altas Horas em que respondia perguntas de jovens ao vivo com clareza e zero julgamento. Tati Mancini, que apresentava, junto com o Jairo, o Erótica MTV, cutucando a normose com inteligência e zen moralismo. E Titi Miller, que ao lado de Kika Martinez apresentava o Podsex, um programa que começou como podcast em 2008 no portal da MTV e, por causa do grande sucesso em 2009, entrou na grade da TV. Enfim, uma roda de perguntas e resposta entre quem já escancarou o tesão em rede nacional para entender o que mudou, o que continua travado e o que a gente ainda precisa aprender. Então, vamos falar de sexo? Qual foi a maior resistência que você enfrentou ao falar de sexo na grande mídia? Olha, na verdade, eu vou contar para vocês que até hoje, assim, eu não enfrentei uma grande resistência, né? Eu comecei a trabalhar com sexualidade ainda na residência, um pouco na faculdade, mas principalmente no terceiro ano da residência em psiquiatria, que eu participei de um grupo que estava se formando no Instituto de Psiquiatria da USP, né, o Prosex. E aí, a partir desse trabalho no Prosex, eu comecei a escrever sobre sexualidade no Folhetim, que era um suplemento para adolescente na Folha de São Paulo. Fiz isso por quase 20 anos, né? Comecei ali em 1993, isso, no século passado, né? Durante quase 20 anos a gente respondeu a dúvidas de adolescentes sobre sexo. E daí eu fui fazer um trabalho parecido com esse num programa para adolescentes na TV Cultura, que passava à tarde na TV Cultura, um programa que chamava Turma da Cultura. E um pouquinho depois disso eu fui chamado pela MTV na virada do século, no finalzinho de 98 para o começo de 99, mas também sem grandes resistências. De vez em quando as pessoas reclamam que você fala de um assunto, fala isso ou fala aquilo. Outro dia eu recebi, por exemplo, a gente hoje tem um programete de rádio que é distribuído para várias rádios do Brasil, inclusive Band News FM. E é um programete que pode passar logo de manhã cedo, quando, né, os pais estão indo trabalhar. E às vezes estão com as crianças no carro. E aí um pai reclamando de por que aquele conteúdo estava tão cedo na rádio e por que o filho dele estava exposto a esse tipo de informação. Mas o filho tem 13 anos, né? Então é uma opção do pai ou não expor esse filho a esse tipo de informação na grande mídia. Eu acredito que já no final da primeira década de vida é importante que os pais comecem a introduzir o assunto sexualidade para os filhos ou com os filhos, até porque esse faz parte, né, das atribuições familiares, falar de assuntos diversos, inclusive sexualidade. Não acho que um jovem de 13 anos está ouvindo uma grande novidade quando fala de relação sexual, quando fala de ejaculação precoce e por aí vai. Você lembra de alguma pergunta ou momento inesquecível em que percebeu o impacto do seu trabalho? Olha, a gente, conforme as temporadas foram evoluindo e as pessoas foram aceitando e gostando muito, a gente foi cada vez mais ousando nas temáticas, né? Eu lembro muito do programa em que o encerramento foi com Lineker cantando Joga Pedra na Geni, de Chico Buarque. E quando ela vai falar o refrão, ao invés de falar Joga Pedra na Geni, ela fala não. E aí começa a dar os dados de assassinatos de pessoas LGBTQIA+. Foi super emocionante. Enfim, eu lembro de vários episódios do Amor e Sexo altamente tocantes. E o mais interessante é que a gente tinha a resposta do que a gente estava fazendo na hora, sendo pela reação dos jurados,
sendo pela emoção e a reação da plateia, e também dos bailarinos e de pessoas da produção que não sabiam muitas vezes o que ia acontecer. Então, quando a gente veio, tinham pessoas chorando, se abraçando, se acolhendo. A gente sentia na hora a emoção do que a gente estava fazendo. Foi um programa que impactou muito as pessoas e, pessoalmente, me impactou muito e me ensinou muito. E você, Laura? Eu vi o impacto, percebi esse impacto quando surgiu o bordão, né? Eu tenho um amigo, meu amigo quer saber, que eu vi o quanto isso estava rolando ali nas gravações, nas perguntas dos jovens, e foi para as ruas, que as pessoas começaram a me abordar sempre com essa perguntinha e fazem isso até hoje, com essa introdução. Ah, eu tenho um amigo, meu amigo quer saber, sempre com muito bom humor em cima dessa história. Eu acho que sempre teve um acolhimento muito gostoso do público, né? Muito genuíno mesmo. As pessoas na rua me parando para falar que saíram de relacionamentos abusivos por conta de falas minhas. LGBTs também falando do quanto foi importante ouvir coisas naquele momento, né? E era uma época que não se falava muito sobre isso na TV aberta. Então, sempre deu um quentinho muito grande no coração. A repercussão não só online, né, mas ao vivo principalmente. Eu percebi o impacto do meu trabalho, do nosso trabalho dentro do Erótica, quando, na verdade, quando eu entendi que aquilo ali era muito maior do que um programa para falar de sexo. Era um programa para falar de sexo e de sexualidade. Não dentro de uma pergunta específica, porque realmente eu não tenho essa memória, mas tinha esse contexto, assim, sabe? De que, nossa, o que a gente está fazendo aqui é algo importante, necessário, é um serviço social. A gente está aqui falando de coisas que são informação necessária, que deveria se dar nas escolas, sobre doenças sexualmente transmissíveis, como que acontecem, gravidez precoce, questões que estão muito relacionadas ao comportamento humano e de um adolescente. E questões até mesmo mais que vão para o lado da violência, né, do abuso. Então, assim, o dia que, e foi muito rápido, que me caiu essa ficha, né, de que o nosso programa era um serviço social, isso foi para uma outra esfera na minha cabeça e no meu comportamento. E eu agradeço muito por ter participado desse momento dentro da MTV. Olha, são muitas situações, né? Até hoje a gente conversa com pessoas que estão hoje na faixa dos 40 e poucos anos, que têm filhos adolescentes e que contam pra gente que as primeiras informações que receberam sobre sexo foram lá na MTV, no Erótica ou no Folhetim, né? Então isso é muito gratificante, saber que a gente participou de alguma forma dessa formação das pessoas e informação das pessoas sobre sexualidade. Mas se eu pudesse talvez separar um momento, eu acho que isso foi logo no comecinho da MTV. Nessa época eu morava em São Paulo, no bairro do Itaim, e eu fui no supermercado perto de casa à noite comprar alguma coisa e tal, e encontrei uma senhora, né, uma senhora mais velha, assim, na época ela devia ter seus 50 e poucos, 60 anos, e aí ela no meio do supermercado começou a conversar comigo sobre o novo momento da vida dela, que ela tinha ficado casada por décadas e nunca tinha tido prazer. Depois que o parceiro faleceu, ela descobriu a masturbação e que aquilo tinha sido um divisor de águas na vida dela e que a partir daí ela se permitiu outros relacionamentos, conheceu um homem mais jovem, que estava ali um relacionamento bastante quente, né, com um cara bem mais jovem que ela, e ela sentiu algumas dificuldades na hora do sexo porque ela já estava na menopausa. E aí a aproximação dela, né, foi muito legal, porque a gente estava no supermercado, no meio de um monte de gente, e ela falou assim: doutor, foi Deus que pôs o senhor no meu caminho. E eu vejo o senhor muito na MTV, eu tenho um pouco de dificuldade de ver a MTV, é um programa mais para jovem, etc, mas eu tenho uma dúvida que eu queria resolver aqui com o senhor e tal. E basicamente o que ela queria saber é como que ela podia ter mais facilidade no sexo, né, com esse parceiro novo dela, que segundo ela era um parceiro
hétero, que era muito dotado, mas na verdade acho que tinha muito mais a ver com essa questão dela estar passando por um momento de climatério e com alterações hormonais, estava tendo dificuldades na hora do sexo, a gente deu algumas orientações rápidas, ela agradeceu e foi embora. Então eu acho que aí você percebe, né? Olha que interessante, a pessoa te viu, ela lembra que você está na televisão falando de sexo e ela se sente à vontade para poder fazer uma pergunta de como fazer sexo com mais facilidade no supermercado. Então, eu acho que esse talvez tenha sido um momento inesquecível. Que tabu te surpreendeu por ainda ser tão difícil de romper mesmo hoje? Olha, quando se trata de sexualidade, eu acho que ela por si já é um grande tabu. As pessoas ainda têm vergonha e dificuldade em encontrar um vocabulário para falar de sexualidade. Então, tudo é difícil de romper nesse campo. Ali no Amor e Sexo, a gente tratava com tanta naturalidade, mesmo que para nós mesmos ainda era um tabu, que ao final do programa a gente já estava familiarizado com o tema e poderia falar por horas sobre aquela temática. Eu acho que, falando especificamente, os tabus são muito fortes ainda quando é relacionado ao prazer da mulher, né? Eu acho que ainda é um assunto que as pessoas resistem. Eu acho que tem muito tabu relacionado à homossexualidade das mulheres. Então, quando a gente fala de mulheres gays, de mulheres lésbicas, ainda tem uma resistência. Mas eu lembro muito de um programa em que a gente levou mulheres lésbicas e suas avós para o meio do palco. E no final também estávamos todos emocionados e muito satisfeitos com o que a gente tinha ouvido ali, porque quando você vê um amor genuíno de uma avó por uma neta, não importa a sexualidade dela de fato. É tanto amor que transborda, né? Então a gente passa a naturalizar como deveria ser sempre. Um tabu que me surpreende é talvez o tabu em relação à tolerância à diversidade, que a gente ainda tem hoje em dia, né, uma parcela significativa da população que não compreende o quanto temos o direito de ser como realmente somos. Cada pessoa tem o direito de ser como é, de viver a sua sexualidade como é e como bem entender, e isso precisa, deve ser respeitado. Bom, falando de tabu, o que eu sentia antes e até hoje, acho que o maior tabu, na minha compreensão, é sobre sexualidade, orientação sexual e gênero. Naquela época a gente nem falava muito de gênero, a gente ainda estava muito ligado em orientação sexual. E ali ainda tinha muito tabu. As próprias pessoas, os indivíduos, os jovens, adolescentes, acho que não conseguiam encontrar esse espaço, né, entre a orientação sexual e o gênero, né, como a pessoa se enxerga, se vê no mundo. E eu percebo que, lógico, tem grandes mudanças, tem grandes ganhos, principalmente em direitos humanos, tanto na saúde quanto em outros aspectos civis, mas a gente ainda tem muito que avançar. Mas para mim esse é o maior tabu mesmo, assim, que eu percebia e que eu ainda percebo. Depois de tantos anos, a gente ainda está tentando explicar muita coisa que acho que não deveria nem ser explicada, né? Acho que só respeitar o outro, a pessoa, como um ser humano único, singular. E todo mundo, bora ser feliz. Eu brinquei numa entrevista com o Fefito que uma régua moral muito grande para mim, muito importante, são os homens que nunca testaram o próprio prazer anal. Isso repercutiu bastante e, nossa, vários caras ficaram putos, ficaram se sentindo pessoalmente ofendidos. Lógico que era uma brincadeira, mas fica aí também o meu conselho, né? Que tem todo um playground ali no corpo masculino, uma zona erógena que é pouco explorada por homens héteros. Vão brincar, meninos. Que tabu te surpreendeu por ainda ser tão difícil de romper mesmo hoje? Então, o que eu percebo hoje, e aí talvez juntando com a próxima pergunta, né, como eu vejo a relação entre sexualidade e educação no Brasil, estamos avançando, regredindo, eu acho que a gente vive um momento particularmente conservador com relação à educação em sexualidade. Acho que um pouco por conta dos últimos governos mais conservadores, ou de pessoas que não enxergam, lideranças que não enxergam na sexualidade uma prioridade, né, a educação em sexualidade como uma prioridade, e eu acho que a gente tem um retrocesso no sentido de ter
ter essa discussão nas escolas. Eu acho que algumas famílias falam sobre o assunto, outras ainda não falam ou têm dificuldade de falar. E as escolas, que seriam um palco muito importante para essas discussões, elas muitas vezes estão se omitindo, né? Elas têm dificuldade, né? As escolas particulares têm medo de deixar os pais chateados, os pais conservadores mais chateados. As grandes redes públicas não querem comprar essa briga, né? Porque não sei da onde veio isso, mas se confundiu polarização política com educação e sexualidade, né? Então, às vezes, um discurso mais conservador que atribui a discussão de sexualidade uma bandeira de esquerda ou alguma coisa do tipo, uma bobagem sem tamanho, porque sendo de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, as pessoas vivem a sua sexualidade e é importante que a gente fale sobre isso. Então, acho que a gente vive numa onda conservadora, a educação deixou essa brecha aberta e os adolescentes estão se educando, via de regra, pelas redes sociais, com tudo que tem de bom e com tudo que tem de ruim, né? Porque a gente tem bolhas, a gente tem informações incorretas, a gente tem uma série de questões que podem complicar a experiência sexual desses jovens. E muitas vezes a educação sexual acontecendo com os filmes pornográficos, né? Então a pornografia educando o jovem de uma maneira bastante distorcida, com todas as distorções possíveis, né, na construção dessa questão de como que a pornografia aborda a questão da sexualidade. Então, acho que a gente vive num momento mais conservador. Então, acho que o grande tabu, né, o que mais me surpreende é que, mesmo no século XXI, os pais ainda têm muita dificuldade de entender que seus filhos vivem questões importantes de sexualidade, vão ter o início de vida sexual ali em torno dos 15 anos, 16 anos, na adolescência, às vezes até mais cedo do que isso, e que é importante a gente falar sobre sexo, discutir sexualidade em casa, na escola, para preparar essas crianças para a vida. Até por conta de questão de exposição precoce a conteúdos eróticos na internet, violências sexuais, a questão do assédio, a questão de como que as meninas e os meninos constroem a sua autonomia e a sua possibilidade de defesa contra eventuais riscos, né, na esfera da sexualidade. Então, é muito importante que essas discussões aconteçam. E, infelizmente, a gente vive, né, nesse momento mais conservador em que um tema tão simples como início de vida sexual ainda é um tabu para muitas famílias. Estamos sempre, né, num processo de aprendizado. A gente saiu de séculos ali de uma repressão sexual muito forte, em cima da sexualidade feminina, mas também da masculina, em cima das sexualidades como um todo, e é pela via da educação, da orientação, que a gente vai transformando conceitos e preconceitos, dando novos significados. E eu vejo que a gente caminha sempre, né, para ampliar aí desses conceitos. Eu vejo com bons olhos. Fora da nossa bolha, eu vejo muito retrocesso, né? Infelizmente, estamos vivendo tempos sombrios, mas dentro da nossa bolha, eu vejo muitos progressos, né? Principalmente no que diz respeito aos pais, conversando com os filhos sobre consentimento, sobre coisas que são apropriadas ou não para a idade. Infelizmente, né, a gente vive um momento também de livre acesso à internet desde muito pequeno, e as crianças têm acesso à pornografia desde muito cedo. Isso é apavorante, mas eu acredito que a gente tem dado bons passos aí, principalmente com a proibição dos celulares dentro da escola, a conscientização das famílias depois da séria adolescência. Eu acredito que a gente está caminhando, pelo menos dentro de onde a gente circula, assim, né, para que as coisas sejam cada vez mais esclarecidas nesse ponto. Bom, falando de sexualidade e educação no Brasil, eu sinto que a gente avançou muito em aspectos políticos, mas ainda temos que vencer muitas barreiras, destruir muitas barreiras, principalmente falando de educação sexual dentro das escolas, que é algo assim que a gente ainda não consegue avançar. Então, eu acho que a humanidade funciona dessa forma, né? A gente avança e regride, avança e regride. Conforme tem um avanço, tem uma reação. E isso é normal, é natural, mas aos pouquinhos, a gente vai avançando. Por exemplo, meus filhos participam de uma escola municipal, né, uma escola pública aqui em São Paulo, no Butantã, uma escola referência pelos seus avanços de conceito mesmo de educação, de escolarização.
E ainda ali dentro a gente tem dificuldade de conseguir trazer projetos que tratem desse conceito. Eu só consegui ver quando pais voluntariamente, né, da área da saúde, trouxeram esse tema e conseguiram elaborar, e mesmo assim para uma turma específica, 2 turmas específicas, não para uma escola inteira. Então, falando desse lugar até de mãe, né, que hoje sou mãe de hoje não, né, já faz 16 anos que eu sou mãe, tenho 3 filhos, a educação sexual na nossa família é dada dentro de casa. Claro que no seu tempo, na sua capacidade de entendimento, né, mas é dada dentro de casa. Eu acredito que se tivesse esse fomento, principalmente dentro das escolas públicas, que é a grande massa, né, mas claro, chegando nas escolas particulares também, é importantíssimo, a gente talvez poderia minimizar as questões de violência sexual dentro das famílias. A gente sabe que hoje no Brasil a maior parte dessas violências, né, que acontecem com nossas crianças, acontece dentro de casa ou na casa dos parentes. Então, eu acho que a gente não avança nisso muito em função da religião dentro da política. O Estado é laico, só que pero no mucho. Se você pudesse começar tudo de novo, com as redes sociais como palco, como seria a sua abordagem? Não sei se eu faria algo diferente, não, porque o meu começo foi olhando para o público, olhando para as necessidades, né, que eu observava e vendo como que eu poderia contribuir de forma educativa com esse cenário. Então, eu usaria a mesma fórmula. Na verdade, eu nunca parei, né? Eu tenho feito esse trabalho há 30 anos de uma forma ininterrupta. Semana após semana, dia após dia, a gente responde perguntas, né? Então, acho que não é que eu começaria de novo, eu continuei a fazer, né? Eu continuo a trabalhar e hoje as redes sociais são provavelmente os nossos canais de distribuição mais fortes e eu continuo com a mesma abordagem que eu tenho há 30 anos, né? O TikTok hoje é a nossa rede mais forte, né? A gente tem 1.200.000, 1.300.000 seguidores lá, são muito jovens, né? Então eu procuro responder do jeito que eles perguntam, mesmo com todas as eventuais ações de robôs, punições que a gente tem por falar de sexualidade, né? Acho que esse é um gargalo importante, né? As redes sociais ainda trabalham com os algoritmos e os robôs que tentam proteger o jovem de alguns conteúdos, mas muitas vezes penalizam quem trabalha com educação em sexualidade. Então esse é talvez um cuidado que às vezes a gente tem que ter na legendagem ou na colocação de títulos para de alguma forma tentar burlar, driblar o algoritmo e poder fazer a informação chegar no jovem, né? A gente não está produzindo um conteúdo erótico, a gente está falando um conteúdo educativo em sexualidade. Então eu acho que as adaptações seriam essas, talvez uma adaptação de linguagem. Eu falo numa linguagem que eu acho que eles entendem. Óbvio, eu sou hoje uma pessoa que tem 3 vezes, 4 vezes a idade das pessoas que estão me assistindo. Então, óbvio que tem algumas questões de linguagem que são minhas e eu não forço a barra, mas eu tento fazer a linguagem chegar neles de uma maneira efetiva. No TikTok, acho que isso é muito claro, né? Que a gente tem uma audiência muito jovem e a gente continua a falar com eles de uma forma direta, simples, honesta, sem julgamento, sem censura, sem preconceito, sem discriminação. A gente tenta fazer um discurso que chegue a todo mundo e que possa ajudar as pessoas, né? Então, acho que é um jeito de falar sobre sexualidade que a gente tem trabalhado aí há muito tempo e que a gente continua a trabalhar. Se eu pudesse começar tudo de novo hoje, em 2025, com as redes sociais, eu faria algo muito mais focado em pessoas, mais do que sexo propriamente dito, mas em sexualidade e gênero. Extrapolaria, assim, porque quando a gente fala de sexo, ele ainda falta, né? Porque sexo ele tá muito intrínseco ali naquele lugar do ato, né, sexual. E quando a gente fala de sexualidade, a gente tá falando de coisas enormes, assim, de proporções enormes. Quando a gente olha hoje a nossa bandeira, né, a bandeira, né, mundial
do LGBTQIA+, e todas as letrinhas. Imagina, na minha época, hoje eu tenho 50 e quase 2 anos, na minha época jovem que eu fazia esse programa, né, eu tinha 27, 28 anos, era GLS, praticamente, eram essas 3 letrinhas. Então eu iria, assim, falaria para muito mais pessoas e traria muito mais conforto, informação e apoio para toda essa comunidade. Traria mais para perto. Eu era bem, não era hétero, né, não posso dizer que era um programa hétero, mas era bastante, assim, na proporção dele era muito mais um programa hétero do que um programa LGBTQ ou GLS na época. Na verdade, na época tinham mais letrinhas do que GLS, mas eu faria algo assim muito mais dentro dessa pluralidade. Penso que seria mais inclusivo. Se eu já mudei de opinião radicalmente sobre algum tema ligado à sexualidade, eu acho que não teve uma mudança. O que teve foi um ganho, assim, no aspecto onde saiu só, pelo menos estou falando aqui da minha cabeça, tá? Do meu ser. A gente tratava muito de sexualidade, falava muito de sexualidade e pouco de gênero, né? E daí isso foi uma amplitude, assim, uma coisa que realmente ficou muito maior dentro desse universo e que foi trazendo muito mais clareza, muito mais entendimento e presença mesmo sobre essas questões, esses aspectos de que orientação sexual não tem nada a ver com gênero, e falo hoje de um lugar assim muito genuíno. Sou mãe de 2 pessoas transgênero. Eu criei um menino trans. Eu consegui perceber, de certa forma, que aquele corpinho que eu tinha gerado ali, que era um corpinho biológico de menina, que não era uma menina. Então, teve essa amplitude, assim, esse ganho na minha vida, né? E daí eu mergulhei de cabeça nesse mundo do gênero e das minorias. Então, eu considero que eu fui uma privilegiada. Se eu fosse começar de novo hoje, eu acho que não teria muita diferença, assim. Eu não mudei muito meu discurso ao longo dos anos, né? Eu sempre falei sobre sexualidade de uma forma muito livre, muito aberta, muito sem rodeios e muito da perspectiva feminina. Talvez eu falaria um pouco mais sobre a minha trajetória de autodescoberta dentro da bissexualidade, mas também nada que eu não tenha falado na época que eu falava oficialmente sobre sexo, porque a verdade é que eu nunca deixei de falar sobre sexo, né? O prazer feminino sempre esteve muito presente nas minhas falas e acho que não mudou muito. Mas na grande mídia, né, principalmente no cinema e no nosso algoritmo, tem se falado muito mais do prazer sob a perspectiva feminina. E eu acho isso muito positivo, porque não era um assunto que se falava tanto até pouquíssimo tempo atrás. A minha grande virada de chave em relação ao tema ampliado, né, ao tema em geral da sexualidade, foi quando eu entrei há 30 anos atrás, há quase 30 anos atrás, na especialização em educação sexual. Então, eu trabalhava como jornalista, ainda não tinha minha formação em psicologia, nem as pós-graduações que eu fiz depois, e fui fazer essa especialização em sexologia, em educação sexual, para entender um pouco mais o assunto e me ajudar como editora de sexualidade que eu era à época na revista Cláudia. E foi ali que eu entendi a magnitude do tema e que foi a grande virada de chave do meu olhar para essa temática. Olha, eu nunca mudei de opinião radicalmente, mas eu posso dizer que o Amor e Sexo, ele me ensinou a ser um ser humano muito mais compreensivo e inclusivo, com muito mais empatia e com um olhar muito mais aprofundado sobre tantas camadas que fazem parte da nossa sociedade.
Eu agradeço muito essa fase da minha vida, foram 10 anos muito importantes. Eu comecei com um programa absolutamente leve, brincalhão, provocativo e terminamos o programa 10 anos depois absolutamente maduros, ainda brincando, ainda dando risada, ainda dançando e cantando, mas também chorando, também revendo os nossos conceitos. E eu acho que isso foi muito importante para mim, como eu acho que foi importante também para muitas pessoas que nos assistiram. Eu ainda hoje, ao andar na rua, as pessoas me abordam, pessoas me abraçam, pessoas me agradecem, choram emocionadas, relatando fatos que aconteceram em suas casas após a gente abordar determinadas temáticas. Mães que aceitam suas filhas, mães que aceitam seus filhos, pais que reconhecem os seus erros em relação aos seus filhos, chamam de volta para morar em casa. Então isso é muito gratificante. O que você faz algumas adequações. Então, por exemplo, só para contar uma situação. Lá na década de 80, de 90, né, a gente estava vivendo uma fase muito crítica da epidemia do HIV/AIDS, a gente tinha remédios pouco efetivos, via de regra as pessoas desenvolviam resistência, né, o vírus, desenvolvia resistência, né, aos esquemas terapêuticos que a gente tinha e a pessoa muitas vezes adoecia. Então a gente tinha muito pouco recurso de prevenção. Então era camisinha, camisinha, camisinha. Então você fala de camisinha o tempo todo e aí assim, se você quer se proteger, usa camisinha. Não tinha outras alternativas, né? Hoje, então a gente tem uma revolução tecnológica, né, no tratamento do HIV/AIDS, né? Então, por exemplo, você tem as prevenções químicas. A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Você tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então a camisinha não é mais a única alternativa para você evitar a transmissão ou a infecção pelo vírus HIV. Então, hoje, a gente não tem talvez a gente mudou essa postura. Então, quando a gente fala de prevenção, não é só você tem que usar a camisinha sempre para se proteger. E até porque os dados mostram pra gente, né? As pessoas têm 40%, 50% dos jovens, principalmente, usam camisinha sempre, mas 40%, 50% não usam. Então, se eles não usam, quais são as outras formas de prevenção? Como você discute prevenção combinada? Essas estratégias múltiplas que a gente tem hoje, esse guarda-chuva de possibilidades que a gente tem. Então, eu acho que muitas vezes a mudança do tema ligado à sexualidade tem a ver com a evolução da ciência e da tecnologia. Então você incorpora esse discurso. Então talvez, se você comparar uma resposta que eu dava ali nos anos 90 e eu falava, não, camisinha é o único jeito de você se proteger, hoje não é mais. Mas não é mais porque as questões relacionadas à prevenção mudaram. Por exemplo, uma adequação de termo, a gente falava de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, porque muitas vezes a pessoa tem infecção, mas não tem nenhum sintoma, então não tem a manifestação de uma doença. Então são adequações, né, de linguagem, que tem a ver com as transformações tecnológicas, científicas, ou muitas vezes transformações sociais, né? Por exemplo, a questão de gênero, você tem uma mudança muito importante da relação com essa questão de gênero aí nas últimas décadas, então muitas vezes os termos que você se refere, o jeito que você fala muda, mas acho que uma mudança de opinião radical, eu não lembro. Acho que são mais essas adequações que eu comentei. E para terminar, se eu pudesse deixar uma mensagem para a próxima geração que vai falar de sexo com o público, qual seria? Olha, eu acho que a mensagem primeiro, a gente tem que falar, né? A gente tem que garantir esse espaço para discutir sexualidade, porque é muito importante isso para a vida das pessoas. Bom, eu vou deixar aqui uma mensagem para as próximas gerações que vierem a falar sobre sexo em público, se imbuir de informação e também ter uma certa liberdade, assim, e dar também liberdade, porque o sexo, ele é um ato de liberdade, né? Desde que, claro, ele seja consentido dentro daquela idade que a gente entende o que a gente está fazendo por vontade própria e ele precisa ter esse aspecto, assim, em primeiro lugar. Ele é consentido, ele é maravilhoso, ele pode ser com amor ou simplesmente por querer e tá tudo certo. Nós, como comunicadores ou profissionais da saúde, podemos ser agentes importantes de transformação e de facilitação da vida das pessoas. Então, acho que primeiro, continuar a trabalhar, continuar garantindo esse espaço, fazer isso de uma maneira honesta, sincera, respeitando as individualidades, respeitando as diferenças e, sobretudo, valorizando a experiência de cada um, a vida e a intimidade de cada um. Então, acho que isso é muito importante.
Acho que é isso, garantir o espaço, respeitar as pessoas e buscar uma linguagem que você sente que é uma linguagem tua, que é natural, mas que ao mesmo tempo chega lá. Então, falem sobre sexo, leiam sobre sexo, discuta, né? Assim, entre em rodas de discussão para falar do tema com homens e com mulheres. É muito importante a gente falar desse tema do ato, da sexualidade e quebrar tabus, porque é só assim que a gente quebra tabus, trazendo a conversa e as coisas à tona. Eu acho que talvez a essência da comunicação é você transformar a informação, uma informação acadêmica, uma informação científica, uma informação antropológica, sociológica, numa questão que faça sentido para a pessoa, que a pessoa consiga decodificar, entender, né? Aproximar isso do seu universo emocional. Então, eu acho que essas seriam as minhas mensagens para as próximas gerações. Falem, respeitem, né, as individualidades e falem de um jeito que as pessoas possam entender que aquilo faça sentido para elas. Acho que é isso. A minha mensagem é: estude e ressignifique conceitos e preconceitos para que você possa fazer um bom trabalho. Uma mensagem que eu deixaria para o público que vai falar sobre sexualidade agora, né, nas próximas gerações, é que tenham consciência do que estão falando, que isso impacta de diferentes formas, diferentes pessoas, e que aos poucos a gente pode fazer grandes revoluções. Então hoje, eu acho que se tivesse uma nova geração falando de sexo na TV, seria importante fazer uma retomada do que foi feito até aqui, em que ponto a gente está como sociedade em relação a essas pautas, para poder avançar. E acho que, como eu aprendi fazendo no Amor e Sexo, quanto mais didatismo, melhor, porque a gente não pode partir do princípio de que todas as pessoas sabem do que está sendo falado. Muitas vezes tem pautas que estão super bombadas na nossa bolha, mas que outras pessoas não têm ideia do que seja aquilo. E por não ter ideia, acabam distorcendo ou recebendo informações distorcidas. E, enfim, para todo mundo que ouviu a gente, vivam a sexualidade com prazer e entendam, né, como a sexualidade é um dos pilares estruturantes da vida da gente. É isso aí, um beijão e até mais. Espero que você tenha curtido nossa dinâmica também fora da telinha. E que essa conversa tenha te lembrado do poder de falar e escutar sobre sexo. Porque conversar de sexualidade é trocar sobre a vida como ela é, cheia de dúvidas, prazeres, medos, descobertas e alegrias. Terça que vem tem mais Sem Vergonha. E você fica comigo. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é sexualidade e você vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Malea